A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para que juntos a gente faça as nossas reflexões bíblicas. Hoje nós estamos aí iniciando essa série de reflexões que foram amplamente escolhidas pelos irmãos. O cristão e a cultura, então, vai ser o assunto que nós abordaremos por um tempo, até que a gente consiga aí certa quantidade de conhecimento sobre a relação que existe ou que deve existir entre o cristão e a cultura em que ele está inserido. Mas antes de começar a falar algumas coisas para vocês, eu queria convidar você para que a gente iniciasse com uma oração. Feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Ó Deus, na noite desse dia nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de podermos mais uma vez refletirmos na tua palavra. Permita, Senhor, que esse seja um tempo de crescimento a todos nós e que através do estudo da tua palavra possa haver crescimento em nossas vidas e na compreensão da relação que nós devemos desenvolver com a cultura. É isso que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, então, essa introdução, esse panorama que eu quero dar a vocês sobre o cristão e a cultura, eu gostaria de começar com um exemplo. E o exemplo é exatamente de um professor. Esse professor estava em sala de aula e ele pediu aí aos seus alunos, os seus alunos eram compostos por um grupo de africanos e por um grupo de europeus. Ele pediu então a esses alunos que contassem a ele o ponto principal da história de José, aquele José que a gente conhece do livro de Gênesis, o José do Antigo Testamento. Eu vou ler então para vocês as respostas que ele obteve dessa atividade em sala de aula com este grupo formado por africanos e por europeus. O texto diz assim: todos os missionários europeus apontaram José como um homem que, não importa o que acontecesse com ele, permaneceu fiel a Deus. Os africanos, por outro lado, apontaram José como um homem que, não importa a que distância estivesse de sua casa, nunca esquecia sua família. Ambos os significados são entendimentos legítimos da passagem. Porém, diferentes contextos culturais levaram um grupo a uma interpretação e outro grupo a outra interpretação. Evidentemente, Deus fala aos diferentes grupos através dessa mesma passagem de maneiras apropriadas aos diferentes focos de suas culturas. Pois bem, o que é que aquela pergunta feita pelo professor nos revela? Ela nos revela que a nossa gama de conhecimento bíblico ela vai ser profundamente afetada exatamente por questões culturais, questões das quais nós estamos envolvidos. E por que isso é assim? Por que as questões culturais elas acabam afetando a nossa compreensão bíblica? Deixa eu tentar explicar isso a você, essa é uma questão difícil, mas tentar colocar de forma simples e simplificada. E eu espero que você entenda. A gente sabe que a Bíblia ela é um livro multicultural. A maioria dos destinatários, o público do qual a Bíblia foi escrita, eram judeus. Algumas partes, no entanto, do Novo Testamento foram direcionadas a um público cuja língua principal era o grego. Como a nossa cultura ocidental foi amplamente influenciada pelo pensamento grego, nós, os ocidentais, somos naturalmente atraídos pelas partes da Bíblia que são direcionadas a povos de língua grega. Há uma facilidade de nos identificarmos com isso. Por isso que, para nós, fica muito mais fácil entender Deus quando ele é apresentado de uma perspectiva compreensível pela nossa cultura. Porque há similitudes entre a nossa cultura e a cultura dos gregos.
Fica fácil entender a Bíblia quando as culturas se parecem, quando os hábitos se parecem. O problema dessa questão de nós entendermos a Bíblia facilmente apenas naquilo que se parece com a nossa cultura é que a nossa compreensão bíblica ela vai acabar ignorando ou até desdenhando certas porções da Escritura, exatamente por serem apresentadas de maneiras diferentes aos hábitos culturais que nós temos. Você já viu, por exemplo, como é desconfortável para muitos de nós, os cristãos aqui do Brasil, falar sobre o consumo do vinho? O consumo do vinho era uma característica da cultura hebraica, mas não é uma tradição comum da cultura brasileira. Por isso, nós nos sentimos desconfortáveis quando vemos alguém falar sobre o assunto a partir de uma perspectiva bíblica, levando em consideração os elementos da cultura hebraica, do Antigo Testamento. Nós talvez nos sentimos mais confortáveis em falar sobre o assunto a partir da perspectiva do Novo Testamento, do grego, onde a cultura se parece mais com a nossa. Qualquer interpretação bíblica, isso é muito natural, se difere dos nossos hábitos culturais, sempre vai parecer estranho para nós. Se a gente tem uma cultura, vamos colocar uma expressão aqui que é usual, né, entre os antropólogos, se nós temos uma cultura exótica e essa cultura está inserida dentro do contexto bíblico, para nós será ainda mais difícil compreender as verdades bíblicas que ali estão contidas. Nos esquecemos completamente disso quando a gente está estudando a Bíblia. Quando a gente vai estudar a Bíblia, às vezes nós não nos lembramos que há um distanciamento cultural, que os hábitos culturais são diferentes. E nós não assumimos essa perspectiva cultural e teológica quando nós estamos estudando a Bíblia. Nós praticamente ignoramos algumas passagens porque elas nos parecem estranhas. É um costume comum, né, entre pastores e estudantes da Bíblia. Quando você tem algo que é constrangedor à nossa cultura, despreza. Posso citar um exemplo. Nós temos pessoas que não acreditam nos dons exatamente por essa dificuldade de compreendê-los a partir de uma noção bíblica e não de uma questão cultural. Eles têm dificuldade por questões culturais, de tradições. Então, despreze, esquece essa questão dos dons, vamos abandonar essa abordagem, porque ela é difícil de ser aceita dentro da nossa cultura e dentro das nossas tradições. É claro que isso nos torna muito rasos em relação ao conhecimento bíblico. Se nós dependemos da nossa cultura para podermos estudar a Bíblia, nós vamos ter um conhecimento bíblico raso, porque a cultura não se parece com a nossa do tempo bíblico em muitos contextos. E se nós preferimos apenas aquilo que parece com a gente acaba desprezando muitas coisas do que a Bíblia tem a nos dizer. Nesse sentido, eu posso confessar a vocês com tranquilidade. Eu tenho aí mais de 10 anos pastoreando igreja e eu percebo que muitas igrejas das quais eu pastoreei, elas ignoram ou desdenham de certos assuntos bíblicos exatamente por questões culturais, né? Uma diferença cultural entre nós e aquele tempo, entre as nossas práticas e aquelas práticas, e a gente prefere se afastar. Vamos nos afastar desse texto, ou vamos nos afastar deste assunto, porque ele é muito diferente, ele é difícil demais de ser entendido, ele parece ser muito mundano. Isso, eu já ouvi essa expressão, né? Parece ser meio mundano falar sobre isso, acho que não é correto, porque na nossa cultura não é correto. Então, como pastor, eu tenho percebido isso ao longo dos anos, né? A gente se sente desconfortável em muitos assuntos porque não fazem parte da nossa tradição cultural. E aí, a gente não quer seguir por esses caminhos, porque são caminhos desconhecidos, são caminhos estranhos.
e por ser estranho é melhor desprezar. E o que dizer, então, de alguns alunos que eu já tive? Se como pastor eu já constatei isso, dos meus alunos essa questão fica ainda mais evidente. Deixa eu citar para você aqui este exemplo. Eu coloquei para os alunos esta imagem que aparece aí para vocês. Na primeira cena nós temos aí um jovem com uma radiola ouvindo seus discos. Chega então um senhor de idade e diz assim ao jovem: olha, essa música que você está ouvindo é uma música do diabo. Aí quem é que aparece na próxima cena? O diabo. E o que é que o diabo faz? Como a música que ele está ouvindo é uma música do diabo, o diabo pega então os discos e leva todos embora. Já que as músicas são dele, ele leva os discos embora. Eu sempre coloco essa atividade para os alunos com o seguinte texto base. Muita gente associa a capacidade humana de produzir conhecimento como uma forma do diabo manifestar a sua criação. Assim como aparece aí na imagem, então os discos e o que a gente produz de cultura e de conhecimento manifestam a ação do diabo. E aí a pergunta que eu faço a eles é: a produção humana é uma expressão da imagem de Deus ou é uma artimanha do diabo? E coloco um texto, é claro, para eles debaterem sobre essa questão e me responderem se a precisão neste quadrinho, uma crítica, né, à questão que está sendo colocada aí. É espantoso ver a cara desses alunos quando eu tento explicar para eles o conceito de graça comum. Nós ainda vamos falar sobre isso aqui, mas talvez você vai se chocar quando a gente for falar sobre graça comum. Porque sempre é muito difícil pensar sobre questões que fogem ao nosso hábito cultural. E nós temos uma cultura religiosa já enraizada. A nossa cultura religiosa, ela limita muita coisa, muitas práticas. E quando a gente vê práticas diferentes da nossa, a gente tem essas dificuldades, né? Eu coloquei mais um exemplo para deixar isso ainda mais claro a vocês. É um exemplo de um pastor que enfrentou essas dificuldades aí nas suas práticas pastorais. Ele enfrentou isso cuidando de pessoas. A igreja que ele pastoreava tinha, o local onde ele pastoreava tinha hábitos que eram diferentes daqueles hábitos que ele estava acostumado. Veja o relato dele aí. Quanto à poligamia, minha formação me levou a sentir que, embora Deus tenha permitido costumes como esse, ele não os permitia mais. É claro que essa impressão foi transmitida a mim por pessoas que nunca tiveram que enfrentar esse problema. De repente, porém, eu estava sendo encarado diariamente por pessoas sinceras em sua fé em Cristo, mas que não teriam permissão para ingressar na igreja porque, de acordo com as ideias de sua cultura, comprometeram-se em casamentos a mais de uma esposa. Comecei a suspeitar que o Deus que era paciente com Abraão e Davi seria paciente hoje com os nigerianos que, embora cronologicamente depois de Cristo, fossem antes de Cristo no entendimento de Deus e de suas obras. O que é que ele está nos dando aí como exemplo? Que quando ele foi cuidar de pessoas na Nigéria, ele viu que o seu hábito cultural dificultou a inclusão de novos membros, porque a sua cultura falava contra a poligamia, isso não era um hábito comum, mas na Nigéria isso é comum. É comum um homem ter mais de uma esposa. E aí ele vai ser pastor neste lugar e lida com um problema. E essas pessoas que têm mais de uma esposa, devo ou não devo colocá-los como membros ativos, comuns da igreja? E aí a conclusão dele é que é interessante, né? Ele diz assim: comecei a suspeitar que o Deus que era paciente com Abraão e Davi, porque Abraão teve mais de uma esposa e Davi teve mais de uma esposa, seria paciente hoje com os nigerianos, que exatamente têm este hábito cultural igual a esse que está sendo praticado aí por Abraão e por Davi.
Bom, questões como essa e outras questões diversas, elas nos obrigam a tentar entender a verdade de Deus a partir de uma questão transcultural. Nós precisamos entender a verdade de Deus a partir de uma perspectiva transcultural. Embora nós devemos ser fiéis às Escrituras, nós não ousamos condenar a perspectiva, as ideias de outras pessoas que veem as mesmas Escrituras sob diferentes olhos. Eles estão lendo o mesmo texto que nós sob uma perspectiva diferente por questões culturais que eu já vos apresentei. E a gente tem que pensar seriamente nisso. Talvez Deus queira que nós procuremos entender e abrigar as pessoas dentro do seu contexto cultural, em vez de simplesmente impor a elas o que nós passamos a entender dentro da nossa cultura como o ideal, como o adequado. Eu me lembro de uma experiência de um pastor que foi numa tribo indígena e, chegando a essa tribo indígena, ele foi participar do culto à noite e ele viu então ali as irmãs, né, sem a parte de cima da vestimenta, com seios desnudos, e durante o culto elas batiam palma e cantavam com os seios desnudos, e ele se escandalizou com aquilo, fechou os olhos e começou a orar, né? Onde eu vim parar? Que absurdo! As mulheres estão nuas, cantando a Deus. E aí é claro que o Espírito Santo falou ao coração dele naquele momento de forma muito especial, perguntando a ele: onde é que está a maldade? A maldade está nelas, que estão sem a parte de cima de suas roupas, ou a maldade está nos seus olhos, que vê pecado onde ele não existe? E aquilo fez fazer uma reflexão profunda, né? A maldade estava nos seus olhos e não na cultura que era diferente. E nós precisamos, então, entender que a verdade de Deus ela tem que ser a partir de uma perspectiva transcultural. É exatamente isso que nós temos que evitar. Etnocentrismo. Esse é um conceito antropológico que diz que nós tentamos entender a cultura do outro a partir da nossa. E o que é diferente do outro, nós dizemos que é ruim, que é bárbaro, que é terrível. Então, esse etnocentrismo inconsciente que nós praticamos, ele faz mal. Porque eu olho para o outro, eu olho para a cultura do outro, para os hábitos do outro, e tento falar para ele: olha, você tem que se vestir como eu, você tem que ter hábitos como eu. E o Evangelho, ele não é isso. O Evangelho não é uma única cultura. Até porque a cultura ela não é fixa, né? Tem um antropólogo importante que diz isso, né? Que a cultura ela sofre alterações. Clifford Geertz é o nome desse antropólogo. A cultura sofre alterações, ela muda e isso é comum. As alterações pelas quais as culturas passam é comum. Então não tem como eu dizer que o Evangelho de Deus é a minha cultura. Porque a nossa cultura hoje ela é diferente da cultura que era vivida há 2000 anos atrás pelos hebreus ali na Palestina. Eles tinham hábitos totalmente diferentes. Talvez haja algumas coisas similares, mas muita coisa diferente. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Ter cuidado com este olhar que tenta ver no outro nós. E que julga o outro a partir da nossa própria perspectiva e daquilo que nós interpretamos e pensamos ser o correto. Qual que é a solução, então, que eu quero apresentar a vocês para a gente fazer um olhar correto sobre a cultura e a relação que nós temos que fazer com a cultura? Bom, eu queria apresentar aí uma solução bíblica. São palavras de Jesus que eu considero importantes para introduzir essa questão com vocês hoje à noite. João, capítulo 16, versículo 12 e versículo de número 13. O texto bíblico diz assim: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para
acontecer. Você consegue imaginar a cena desse texto? Jesus está amorosamente olhando para esses homens. Dentro de poucas horas, eles vão se escandalizar de Jesus. Nesse momento, enquanto Jesus está pronunciando essas palavras de vida, essas palavras de beleza, eles manifestam a sua lentidão mental. Eles não conseguem acompanhar e entender os planos de Deus e o que Jesus está dizendo a eles. Na verdade, Jesus sabia o quanto a mente deles era frágil e carnal. Contudo, ele não os repreende, mas seu amor tão terno diz: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Jesus está iluminando a mente desses discípulos a respeito da influência do Espírito Santo no seio da igreja. Isso é uma coisa importante, porque existem verdades que vocês precisam compreender que, se eu dissesse agora, vocês não suportariam. Então não vou dizer. Mas o Espírito Santo, ele vai ocupar esse papel. A ação do Espírito Santo será fundamental para que vocês entendam aquilo que eu não posso contar a vocês agora. As verdades das quais vocês precisam aprender, mas que, se eu contasse a vocês, vocês não suportariam. E veja que o versículo 3, Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Que função esplêndida o Espírito Santo tem. A função do Espírito Santo na igreja é descrita como sendo guiar, literalmente mostrar o caminho. O Espírito Santo, ele nunca vai enfatizar apenas um ponto da doutrina a custo de todos os outros, apenas um aspecto. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E nessa compreensão que nós precisamos ter da correta relação que devemos ter com a cultura, nós precisamos que o Espírito Santo seja o nosso guia. De fato, ainda há muitas coisas que nós precisamos aprender. Uma delas é essa relação entre o cristianismo e a cultura. Nesse sentido, a gente tem que sempre estar em prática de oração, clamando ao Espírito Santo que ele nos conduza por essa verdade. Porque se nós não formos conduzidos a entender as verdades de Deus, pode acontecer da gente não conseguir aprender e ensinar corretamente aos outros o conhecimento de Deus que está sendo revelado nas Escrituras. Porque essa é uma fragilidade nossa. Fragilidade nossa, às vezes, é querer ensinar aos outros a nossa cultura. Olha, agora que você é cristão, você precisa aprender a agir como nós agimos, a fazer o que a gente faz, a comer o que a gente come, a andar como a gente anda, a usar as gírias que a gente diz. E gírias são as palavras que não fazem parte do vocabulário oficial, mas que tem sentido para quem a usa. Por exemplo, tá amarrado. Olha, quando acontecer alguma coisa ruim, você diz, está amarrado. Então você tem que aprender as nossas gírias. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ensinar a nossa cultura. E nós precisamos orar ao Espírito Santo para que ele nos ajude a entender esta relação que nós temos que desenvolver com a cultura. A relação que o cristianismo deve ter com a cultura. Isso pode acontecer em um espectro cultural diferente. Você consegue imaginar a gente tendo que lidar com uma cultura diferente? A gente tendo que falar do amor de Deus para pessoas que têm hábitos culturais diferentes? E às vezes, as imagens que a gente vai tentar traduzir para essas pessoas do Evangelho são imagens que não fazem sentido. Eu me lembro de uma experiência interessante de estar assistindo um grupo de cristãos fazendo um culto ao ar livre, e eu parei para ouvir aquele culto e percebi que muitas das coisas que aquelas pessoas estavam dizendo não faziam sentido nenhum.
para quem não era crente. Por exemplo, eles diziam: olha, hoje Deus vai te dar vitória. Para uma pessoa que não é crente, o que você acha que isso significa? Isso não é uma coisa fácil de compreender. Até eu, às vezes, tenho dificuldade de dizer o que é essa vitória, porque ela é muito genérica, né? É uma expressão genérica. Agora, você consegue imaginar uma pessoa que não tem hábitos culturais como o nosso, a gente usando a nossa linguagem para tentar explicar o Evangelho? Deixa eu citar um exemplo para você, um exemplo mais claro de como nós teremos aí dificuldades se nós não soubermos lidar com essa questão cultural. Este é mais um desses exemplos importantes que a gente precisa ter dessa relação sobre o cristão e a cultura. Eu passo a ler para você. O que uma testemunha transcultural deve fazer quando descobrir que apresentar Satanás como um dragão aos chineses resulta em considerá-lo positivamente? Ou apresentar Jesus como o bom pastor, como diz o Salmo 23 e como diz João 10, em algumas partes da África, resulta em sua compreensão de que ele é mentalmente incompetente. Ou contar a história da traição de Judas resulta em Judas ser considerado o herói. Bom, eu coloquei aqui alguns elementos que são elementos reais, sobre dificuldades reais que nós enfrentamos ao tentar transmitir as imagens que estão presentes no texto bíblico e que têm sentidos diferentes para as pessoas que nós estamos falando. Essa questão nos revela como o elemento cultural é importante. Nesse sentido, o nosso desafio seria reinterpretar os dados teológicos de maneira que causem um melhor entendimento acerca do que a Bíblia de fato está falando. Não adianta colocar expressões que não fazem sentido para a cultura ou para aquelas pessoas. E nesse primeiro vídeo, nessa primeira pregação, nessa primeira reflexão, eu quero convidar você a fazer com a gente esse estudo que vai analisar quais são as relações entre Deus, o cristianismo e a cultura. De maneira que a gente consiga traduzir corretamente o que a Bíblia diz, precisamente as palavras do Senhor, e que nós possamos então desfrutar da cultura da maneira como ela está sendo produzida para a glória de Cristo. É claro que a gente precisa fazer isso em espírito de oração. Como eu disse para vocês no texto de João 16, nós só teremos o nosso entendimento mais claro, nós só conseguiremos entender isso de uma maneira que não traga destruição às nossas vidas, se o Espírito Santo for quem nos ilumina acerca dessas questões. Nós precisamos, como disse Jesus a Nicodemos, nascer de novo. Nós precisamos de um metanoia, uma expansão da nossa consciência, de maneira que as verdades bíblicas sejam compreendidas por nós, para além das questões culturais. E que nós não estejamos presos às questões culturais, limitando o que a palavra de Deus diz. Pedindo a Deus que os nossos entendimentos, que são pequenos, que são frágeis, cheios de receios, nós temos muitos receios, comecem a ser absorvidos, expandidos para entendimentos muito maiores e mais significativos. Que possa haver em nós esse crescimento espiritual. Esse é o meu desejo e o meu pedido a Deus. Finalizando, eu quero mostrar aí um último exemplo que vai ilustrar a você como essa relação entre o cristianismo e a cultura precisa ser perfeitamente compreendida por nós. Eu quero passar então a este último exemplo e assim terminar a minha fala. Este último exemplo, ele nos diz assim, é sobre J.B. Phillips. J.B. Phillips se encontrou com um grupo de jovens britânicos e ele pediu que aquele grupo de jovens respondessem rapidamente, sem fazer muitas reflexões sobre uma pergunta que ele faria para eles.
ele decidiu perguntar acerca de um avanço científico daqueles dias. J.B. Phillips decidiu perguntar sobre o radar. A pergunta que ele fez foi: você acha que Deus entende radar? Veja que este é um avanço científico daqueles dias. Eles haviam acabado de descobrir o radar. Veja o que ele escreveu das respostas que ele obteve. Todos disseram não e, é claro, começaram a rir ao perceber como a resposta deles era ridícula. Mas a resposta rápida me mostrou o que eu suspeitava, que, no fundo, suas mentes havia uma ideia de Deus como um velho senhor que viveu no passado e ficou bastante confuso com o progresso moderno. Você consegue entender, então, como essa é uma questão urgente para a nossa compreensão? Para não parecer que Deus ele não é atual, que Deus ele não contextualiza o seu amor, que a mensagem do Senhor é uma mensagem para aqueles dias e para aquele tempo. Esta é uma imagem que para mim é muito representativa. É uma imagem que foi construída por John Stott. John Stott diz que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos entre dois mundos. A interpretação da Bíblia é uma interpretação entre dois mundos. O mundo antigo, onde o texto foi produzido e fazia sentido para aqueles leitores, e o mundo moderno, onde nós estamos, e o texto bíblico faz sentido para nós. Quando lemos a Bíblia, nós estamos entre dois mundos. E a questão entre a cultura e o cristão, ela precisa ser clara, para não parecer que o Senhor é um gentleman que viveu no passado e que está confuso com a modernidade. Deus está confuso com o WhatsApp. Deus está confuso com as redes sociais. Deus não está confuso. O Evangelho pode ser contextualizado à nossa realidade hoje, do nosso contexto. E a minha intenção nesta série de reflexões é que a gente reflita junto sobre essa relação que deve haver entre o cristão e a cultura. Espero você na próxima quarta para o nosso segundo momento. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.